Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre heurísticas e vieses cognitivos. Olá! E nesse episódio a gente vai destrinchar aí dois termos, bastante interessantes das neurociências, que na verdade são usados em outras áreas também, que são as heurísticas e os vieses cognitivos. Vamos entender um pouquinho o que é um, o que é o outro, e na verdade esse episódio abre uma série de episódios que virão, falando um pouco sobre cada tipo de viés cognitivo que nós temos, que são muitos. Logicamente que nem sempre vai ser possível tratar de todos, mas pelo menos os principais a gente vai aqui bater um papo, conversar e vocês vão descobrir muitas coisas bem interessantes sobre isso. Bom, então para começar nesse primeiro episódio a gente vai entender o que são as heurísticas e também vamos entender o que são esses vieses cognitivos, para que a partir do próximo episódio a gente consiga já tratar sobre os tipos de vieses cognitivos que nós temos. Bom, para a gente entender, uma heurística é uma forma de simplificar a análise de alguma coisa para que a gente possa tomar uma decisão. Então, é como se fosse um atalho do nosso pensamento. Se eu precisasse analisar diversos fatores, diversas situações, diversas teorias, diversos conceitos, para a partir disso tudo gerar uma decisão, gerar uma resposta, heurísticas me permitem um atalho, eu usar de experiências anteriores, usarem de conceitos e coisas que eu já tenho firmadas na minha mente e nas minhas memórias e fazer uso disso para simplificar o processo decisório, para que eu não tenha que ficar o tempo todo tomando decisões complexas. Porque se não fossem essas heurísticas, o que aconteceria? Você chegaria num bar, pediria me dar um copo d'água, aí ele gelada ou sem gelo, aí você ia ficar, poxa, se eu tomar gelada, eu posso ter um problema de garganta, que isso, que aquilo, ou abaixo de tantos graus vai acontecer isso, acima de tantos graus vai acontecer aquilo, se eu tomar sem gelo e eu estou com calor, o dia está com sol. Então, se você ficar pensando em tudo, sobre todas as decisões que você tiver que tomar na sua vida, imagina que loucura isso seria. Então, existem heurísticas que o nosso cérebro automaticamente adota, para abreviar esse processo decisório e tomar atalhos para que você não tenha que ficar tendo esse tipo de análise complexa o tempo inteiro. Então ele faz isso com base em experiências, em conhecimentos, em vivências que você já teve, principalmente, e aí torna o processo decisório muito mais simples, muito mais descomplicado. E isso a gente pode resumir como sendo o conceito de heurística, que eu estou simplificando aqui, mas existem, na matemática, existem processos e cálculos e ideias ligadas à heurística específicas da área de matemática, mas aqui, como a gente está tratando de cérebro, nós estamos falando da lógica, do raciocínio, do que ele precisa ponderar para decidir alguma coisa. Então as heurísticas entrariam como atalhos nesta ponderação, nesse raciocínio, nessa tomada de decisões. E qual a relação que essas heurísticas têm com os vieses cognitivos? Afinal, o que são vieses cognitivos? É o seguinte, imagina uma coisa, se eu não faço uma análise detalhada ou apurada a todo instante, eu uso de atalhos, eu corro o risco de errar, eu não tenho uma análise perfeita. Então, a partir do momento que eu abrevio coisas, eu deixo de considerar certas coisas, tomo decisões no automático, essas decisões elas podem funcionar em 99% dos casos, mas vai ter aquele 1% que não era para ser aquela decisão. E que eu também vou seguir o atalho e vou tomar uma decisão de maioria. Então, com isso, eu posso ter no correr da minha vida análises, comparativos, decisões mal tomadas ou tomadas impulsivamente
com base em heurísticas erradas, em premissas erradas. E isso pode gerar os chamados viéses cognitivos, que são justamente uma distorção da compreensão. Então, o viés cognitivo, ele ocorre quando eu compreendo uma coisa de forma errada, equivocada ou parcial, justamente porque algo me empurrou a isso. Algo me empurrou a não ter uma análise completa daquela situação, ou ter uma análise parcial, ou usar conceitos anteriores, mas que não se aplicam naquela situação, mas que eu faço uso para poder tornar mais simples o processo decisório, certo? A gente tem que imaginar que o nosso cérebro ele é preguiçoso. Ele é preguiçoso, na verdade ele tem um motivo, um nobre motivo para ser preguiçoso. É porque ele tem muitas tarefas para cuidar. A gente fala assim, não, mas eu estou descansando. Mas se você parar para pensar, é estímulo visual, estímulo auditivo, é estar o tempo todo processando imagens, processando tudo. Ele tem uma sobrecarga de trabalho muito grande, né? Ele é responsável por muito processamento. Então, se ele tiver que, em cada processamento desse, levar muito tempo, perder muita energia, né, isso vai dar trabalho, isso vai levar tempo, isso vai ter um consumo energético muito maior. E aí se torna inviável. Né, a estrutura cérebro se torna inviável. A gente teria que ter um cérebro impraticável em termos de tamanho, de consumo energético, para que desse conta de todo esse processamento. Então, uma alternativa para tornar o nosso cérebro viável e a nossa vida viável foi fazer uso de heurísticas, de atalhos, para que a gente possa, muitas das nossas atividades, fazer no automático e outras serem o nosso foco de atenção para que a gente possa tomar decisões mais acertadas. É, de certa forma, uma estrutura inteligente, né? Porque resolveu esse problema energético, resolveu esse problema de ser capaz de fazer muitas coisas, porém, ele em alguns momentos nos induz a erro. E conhecer esses vieses cognitivos faz com que nos conheçamos melhor e sejamos capazes de tomar decisões mais acertadas e não impulsivas. E é interessante eu notar aqui que a área de marketing, por exemplo, cada vez mais estuda esses vieses cognitivos, cada vez mais faz uso deles, porque dependendo da técnica que se usa numa propaganda de marketing, por exemplo, você pode induzir as pessoas a cair num desses vieses, né? A tomar uma decisão impulsiva ou equivocada, que ela não queria tomar racionalmente, mas que ela vai tomar por uma questão de ser empurrada a isso, né? Então, muitas vezes você compra um produto que depois você nem usa, você não precisava dele, mas você foi empurrado aquilo por um estímulo que veio através de uma publicidade, de um marketing. E isso realmente é um perigo, né? Porque se a pessoa não tiver um freio aí, ela vai fazer coisas que ela não queria e coisas que ela queria ou deveria vão ficar descobertas. O marketing cada vez mais tem se especializado em usar esses vieses cognitivos. E eu vou falar aqui um pouco sobre eles. E é até curioso falar sobre esse assunto, porque muitas pessoas até falam assim, mas como assim? Porque eu chego em alguns momentos, em alguns cursos, e falo, nós somos criaturas preconceituosas. Você fala, mas como assim? Eu não sou preconceituoso. Todos nós somos preconceituosos. O ser humano tem uma estrutura naturalmente preconceituosa. Mas preconceituoso em que sentido? Não necessariamente em questões de raça, sexo, religião, não isso, mas o preconceito, né, a definição de preconceito é você tomar uma decisão, uma atitude baseada num conceito anterior que você teve. E isso é basicamente como o nosso cérebro trabalha em cima de heurísticas, né? Ele tomar um atalho decisório para não ter que analisar tudo de novo, ele se baseia em coisas que nós já temos na nossa memória de vivências, na nossa memória de ações, de conceitos. Então ele faz uso de conceitos anteriores nossos, acumulados com o passar do tempo, para gerar esses atalhos e tornar o processo de decisão mais automático. Então, como não dizer que não somos preconceituosos? Somos sim. Quando a gente se depara com um processo decisório que a gente
toma impulsivamente uma decisão e a gente resolve aquela questão de forma muito rápida, a gente está sendo preconceituoso. A gente está pegando um conceito anterior nosso e aplicando ele naquela situação, ou seja, um pré-conceito, certo? Então, só para esclarecer que então é muito comum as pessoas associarem preconceito a essas questões de gênero, né, de raça, mas o preconceito não é isso. O preconceito é mais amplo, é você não reanalisar as coisas a cada momento, é você trazer coisas prontas e agir de acordo com essas coisas que você traz. E isso realmente nós somos. Não tem como dizer eu não sou preconceituoso, senão até para tomar uma água você teria que parar e raciocinar muito bem. Então isso já demonstra, né, que é muito complicado a gente querer se livrar de certas questões ou certos comportamentos, porque muitas vezes ele faz parte da nossa máquina, da nossa biologia, né, da nossa estrutura humana. Então, como se ver livre de preconceitos se a nossa máquina foi feita para trabalhar em cima de preconceitos? É muito complicado. Então, eu diria que a gente consegue dividir um pouco aí os preconceitos naqueles que seriam os preconceitos sociais, né, de interação humana, de sociabilização, e aqueles preconceitos que são os preconceitos das heurísticas, né, os preconceitos da nossa sobrevivência, das nossas tomadas de decisão que não afetam o convívio. Apesar de serem mais ou menos os mesmos mecanismos, mas a gente poderia dividir isso para que vocês entendam, né? Então, uma coisa é o preconceito de raça e outra coisa é o preconceito referente a um copo d'água. Entende? Para o nosso cérebro é a mesma coisa, é o mesmo mecanismo que está agindo. Quando eu tenho aquele preconceito social de tratar mal uma pessoa porque ela é negra ou porque ela tem uma opção sexual, eu estou trazendo coisas que me foram ensinadas na infância, ou vivências que eu tive anteriores, ou exemplos que eu vi, e isso está me servindo de um conceito prévio para eu agir naquela situação, muitas vezes de forma indevida. Mas quando eu vejo um copo d'água, eu também estou trazendo coisas lá de trás, vivências, experiências de quando eu tomo muito gelado, fico com a garganta ruim, e isso me serve automaticamente para tomar aquela decisão. Ou seja, para o cérebro, preconceito é preconceito, e é em cima disso que ele trabalha. Agora, socialmente, a gente pode fazer essa divisão aí, deixando claro que não é uma divisão científica, perfeito? Que fique claro, tá? As heurísticas, elas são métodos que o nosso cérebro vai adotar para tornar mais breve, mais rápido e mais eficiente as tomadas de decisão. E os vieses cognitivos são aquelas heurísticas que não dão certo. São as heurísticas, são as falhas, as distorções quando a gente aplica esses tipos de atalho, né? Então, tem certas coisas que sempre que a gente olhar, a gente vai ter tendência a fazer agir de uma forma. Isso é um viés cognitivo, né? Porque eu não vou automaticamente parar para analisar os dois lados. Eu vou ser empurrado a tomar um tipo de decisão sem analisar, e muitas vezes essa decisão, ela às vezes nos é estimulada por um marketing ou por alguma coisa que a gente vê. Então isso a gente vai começar a discutir no próximo episódio, né? Só para citar aqui exemplos, nós temos vieses cognitivos que são viés de ancoragem, viés de aversão à perda, viés de confirmação. Nós temos vários vieses cognitivos e a gente em cada episódio vai tratar um pouquinho de um deles para que vocês consigam entender e quem sabe se blindar um pouquinho, né? Quando assistir lá uma propaganda, você parar e falar, não, pera lá, não vou tomar essa atitude impulsiva, deixa eu pensar, para você já saber se você está agindo em cima de uma heurística, de um viés cognitivo ou não, tá certo? Espero que tenha esclarecido aí bem essa diferença e não deixem de compartilhar esses episódios, passar em seus grupos, para os seus amigos, né, os grupos de estudo, de trabalho, para que a gente consiga sempre manter esse projeto ativo e gerando novos episódios para todos. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica.
No episódio de hoje a gente falou um pouquinho sobre heurísticas e vieses cognitivos. A gente volta no próximo para destrinchar um pouquinho mais desses assuntos. Se você quiser saber mais sobre o nosso projeto, cursos gratuitos e outras ações do programa de extensão, acesse www.sustenta-vida.com. E se você desejar escrever para um de nossos especialistas para dar sugestões, tirar dúvidas, basta escrever um e-mail para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto o nome do podcast ou do especialista para o qual deseja enviar a mensagem. Um abraço e a gente se vê com certeza no próximo episódio. Até lá!